Mais de uma dúzia de túneis foram encontrados na Inglaterra, que são exclusivos das Ilhas Britânicas. Ninguém sabe por que as pessoas da Idade do Ferro os criaram. O fato de os antigos apoiarem seus topos e laterais com pedra sugere que eles queriam que essas estruturas durassem. Muitas das cavernas na Cornualha foram escavadas por antiquários que não mantinham registros, então seu propósito é difícil de entender. A paisagem da Cornualha é coberta por centenas de antigas características de pedra feitas pelo homem, incluindo recintos, castelos de penhascos, muralhas e fortes. Em termos de monumentos de pedra, o interior da Cornualha tem carrinhos de mão, menires, antas, pontos de referência e, claro, círculos de pedra. Além disso, existem 13 pedras inscritas. Obviamente, toda essa construção de monumentos não aconteceu ao mesmo tempo. O homem vem deixando sua marca na superfície do planeta há milhares de anos e cada civilização tem seu próprio método de homenagear seus mortos ou suas divindades, diz o site da Cornualha. O site diz que a Cornualha tem 74 da Idade do Bronze, 80 da Idade do Ferro, 55 do Neolítico e uma estrutura do Mesolítico. Além disso, existem 9 sítios romanos e 24 pós-romanos. O Mesolítico data de 8.000 a 4.500 a.C., então as pessoas ocupam esta península no sudoeste da Grã-Bretanha há muito tempo. Cerca de 150 gerações de pessoas trabalharam a terra lá. Embora únicos, os túneis de fogo da Cornualha são semelhantes aos terrenos subterrâneos na Escócia, Irlanda, Normandia e Bretanha, diz a BBC. Os fogos exigiram um investimento considerável de tempo e recursos e ninguém sabe por que o teriam feito. É interessante notar que todos os 14 fogos foram encontrados dentro dos limites de assentamentos pré-históricos. Como a sociedade era pré-alfabetizada, não há registros escritos que expliquem as estruturas enigmáticas. Existem apenas alguns que foram escavados nos tempos modernos e não parecem ser estruturas que realmente revelam seus segredos, disse Susan Grianey, historiadora-chefe do English Heritage, à BBC. O mistério de sua construção é ampliado em A Ligue de Fogou, o túnel mais bem preservado da Cornualha. Mede 1,8 metros de altura. A passagem de 8,4 metros se estreita em seu final em um túnel de 4 metros de comprimento e 0,75 metros de altura. Outro túnel de 27 metros de comprimento se ramifica à esquerda da câmara principal e fica mais escuro à medida que avança, quase como se estivesse entrando em outro mundo. Algo que tem sido chamado de o desgaste final pelos envolvidos na investigação e estudo. Existem algumas armadilhas, dificuldades, lá ao longo do caminho, o que pode dificultar o acesso. Em outras palavras, nada parecia projetado para fácil acesso de um recurso que é tão icônico quanto desconcertante, escreveu Amanda Ruggieri, da BBC. Alguns especularam que eram lugares para se esconder, embora os lintéis de muitos deles sejam visíveis na superfície e Ruggieri diz que seriam lugares proibidos para ficar se alguém procurasse refúgio. Ainda assim, outros especularam que eram câmaras funerárias. Um antiquário que se juntou à Ligue em 1803 escreveu que havia urnas funerárias. Mas nenhum osso ou cinza foi descoberto nos 6 túneis que os arqueólogos modernos examinaram. Não foram encontrados restos de grãos, talvez porque o solo é ácido. Nenhum lingote de mineração foi descoberto. Essa eliminação de fins de armazenamento, mineração ou enterro levou alguns a especular que talvez fossem estruturas cerimoniais ou religiosas onde as pessoas adoravam deuses. Estas eram religiões perdidas, disse o arqueólogo James Gossip, que liderou Ruggieri em um passeio por Alige. Nós não sabemos o que as pessoas estavam adorando. Não há razão para que eles não possam ter um propósito cerimonial espiritual, bem como, digamos, armazenamento. Ele acrescentou que o propósito e o uso do fogos provavelmente mudaram ao longo das centenas de anos em que está em uso.
De acordo com pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém e da Universidade de Tel Aviv, um novo tipo de humano primitivo existia na região de Nesher Hanla, em Israel. Suas descobertas mostraram que esses humanos existiram entre 140 mil a 120 mil anos atrás. Os pesquisadores observaram que os humanos Nesher Hanla compartilhavam características com os neandertais, especificamente seus dentes e mandíbulas, bem como humanos arcaicos ou Homo, particularmente seus crânios. Os pesquisadores acreditam que Nesher Hanla Homo seja a população fonte primária para a maioria dos humanos do Pleistoceno Médio. Eles também sugerem que esse grupo é a chamada população perdida, que cruzou com o Homo sapiens quando chegaram à região há cerca de 200 mil anos. Dois grupos de pesquisadores descobriram o artefato, um grupo do Instituto de Arqueologia e da Universidade Hebraica de Jerusalém, o outro grupo da Universidade de Tel Aviv. A espécie viveu durante o final do Pleistoceno Médio, que foi entre 474 mil e 130 mil anos atrás. Os habitantes de Nesher Hanla podem contar uma história fascinante, que revela muito sobre o modo de vida de seus descendentes. No alto das montanhas do Himalaia indiano, um lago remoto em um vale nevado guarda centenas de esqueletos humanos. O lago está a 5.029 metros acima do nível do mar, na parte inferior de uma encosta íngreme em uma das montanhas mais altas da Índia, Trisul, no estado de Uttarakhand. Restos mortais de seres humanos estão espalhados sobre o gelo do Lago dos Esqueletos, como também é chamado, descoberto por um guarda florestal britânico durante uma patrulha em 1942. A depender da estação do ano e das condições climáticas, o lago, que se mantém congelado boa parte do tempo, expande ou diminui. Os esqueletos aparecem apenas quando o gelo derrete, alguns às vezes ainda com pele e carne parcialmente preservados. Estima-se que haja restos mortais de algo entre 600 e 800 pessoas. Por mais de meio século, cientistas estudaram os achados e se debruçaram sobre uma série de perguntas sem respostas. Quem eram essas pessoas? Quando elas morreram? Como? De onde vieram? Outra sugere que se trata dos restos mortais de soldados indianos que tentaram invadir o Tibete em 1841 e fracassaram na empreitada. Mais de 70 tiveram que tentar encontrar o caminho de volta pela cordilheira do Himalaia e teriam morrido no meio do trajeto. Acreditava-se que todos os esqueletos pertenciam a um grupo que morreu de uma vez só, em decorrência de algum evento catastrófico no século IX. Um estudo recente publicado na revista Nature, que envolveu 28 pesquisadores de 16 instituições na Índia, Estados Unidos e Alemanha, descobriu, entretanto, que isso pode não ser verdade. Os cientistas analisaram e dataram, com a ajuda do método por radiocarbono, 38 ossadas, sendo 15 de mulheres, e verificaram que algumas remontam a cerca de 1.200 anos atrás. A análise verificou ainda que o grupo era geneticamente diversificado e que alguns óbitos estão separados por um espaço temporal de até 1000 anos. O estudo do genoma encontrou um grupo bastante diversificado. Parte das pessoas tinha genética similar à encontrada atualmente nos habitantes do sul da Ásia, enquanto outros genomas estavam mais próximos dos encontrados hoje na Europa, especialmente na ilha grega de Creta. Mas como pessoas vindas do Mediterrâneo foram parar em uma região tão remota nas altas montanhas da Índia? É pouco provável que habitantes da Europa tenham viajado só para participar de uma peregrinação hindu. Ou será que se trata de uma população geneticamente isolada de pessoas com ancestralidade ligada ao Mediterrâneo e que viveu na região por muitas gerações?